Retrospectiva 2012. Confira os principais fatos que marcaram o ano em Irati e região. Tragédias, violências, polêmicas, denúncias, política, esportes, recordações, fatos felizes, enfim, o que marcou o ano. Retrospectiva 2012 da Najuá. 1º de julho. R$5.000 são furtados de igreja do interior de Irati. Uma igreja foi arrombada na localidade de Papuã, localizada no interior de Irati. De lá foram levados aproximadamente R$5.000 e um aparelho de som. 3 de julho. Quem seria o novo prefeito de Irati? No início da corrida eleitoral, 6 candidatos chegaram a anunciar suas pré-candidaturas à prefeitura de Irati. No entanto, depois do final do período de convenções partidárias, dia 30 de junho, restou apenas 50% dos postulantes à sucessão do prefeito Sérgio Stoklos. Os advogados Odilon Burgatti, do PT, e Eda Weidzik, do PV, e o empresário Jorge Derble, do PSDB, iriam disputar a preferência do eleitor iratiense. Os pré-candidatos Sidney Jorge, Sidão, do PSD, Mário Cordeiro, do PSL, desistiram da disputa ao Executivo e iriam concorrer a uma vaga no Legislativo. Já a vice-prefeita Marisa Massa Lucas, do PSC, era a única entre os pré-candidatos que optou em não disputar as eleições tanto na majoritária quanto na proporcional. 5 de julho. Vereadores mirins enterram a cápsula do tempo. Durante a sessão da Câmara Mirim, mais uma vez o plenário estava lotado de alunos da rede pública municipal. Os vereadores mirins abordaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, discutindo não só direitos como também deveres das crianças. Na sequência, a cápsula do tempo foi enterrada no jardim que existe na parte interna da Câmara Mirim. A cápsula do tempo é um recipiente feito de uma garrafa PET na qual foram inseridos os textos dos vereadores mirins, relatando o que esperam para Irati nos próximos 5 anos. No mês de junho de 2017, a cápsula será desenterrada pelos vereadores mirins, que estarão exercendo seus mandatos naquele momento. 7 de julho, Césio e Bertoldo Rover disputam Prefeitura de Imbituva. Continuidade ou renovação? Os eleitores de Imbituva tinham 2 opções de voto nas eleições deste ano. De um lado, o atual prefeito Zézo Pontarolo, que tinha como vice o administrador Renato Schwab. Do outro, o empresário Bertoldo Rover, que tentaria surpreender a chapa da situação com a coligação Imbituva Pode Mais, que angariou o maior número de partidos simpatizantes. 12 de julho. Depois de 3 anos, Irati registra a primeira morte em decorrência da gripe A. Irati registrou a primeira morte em decorrência da gripe A H1N1. O paciente de 55 anos, que não teve o nome divulgado, permaneceu internado durante 9 dias na Santa Casa de Irati, mas não resistiu e faleceu no dia 11 de julho. A informação foi confirmada pelo setor de enfermagem da Casa Hospitalar e também pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica. 15 de julho, Benato e Setrinski repetem disputa de 2008 em Inácio Martins. Em Inácio Martins, 2 candidatos concorriam ao cargo de prefeito e 62 pessoas postulavam uma das 9 vagas da Câmara de Vereadores, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Em 2008, os candidatos proporcionaram uma disputa acirrada pelo cargo de chefe do executivo em Inácio Martins. No entanto, Benato, que na época era filiado ao PMDB, venceu as eleições com 302 votos de vantagem contra o petista Setrinski. O Dr. Macepa também participou da disputa majoritária naquela última eleição, mas ficou em terceiro lugar com 17,39% da preferência do eleitorado da cidade. 15 de julho, parabéns Irati, 105 anos. No dia 15 de julho, Irati completou seus 105 anos. Desde que foi emancipada há mais de um século, a cidade passou por diversas modificações. Com sua economia centralizada na agricultura, Irati também possui empresas que escolheram a cidade para investir e contribuíram com seu progresso. 24 de julho,
Estradas em condições precárias fazem com que moradores do interior não mandem mais os filhos para a escola. Na manhã do dia 24 de julho, uma comissão formada por moradores e pais de alunos da localidade do Arroio Grande, revoltados com a situação das estradas rurais, procurou a Rádio Najuá com o objetivo de divulgar a decisão tomada na reunião que aconteceu na noite do dia 23 para encontrar uma solução para o problema. A comissão contou que por muitas vezes procurou uma resposta da prefeitura, mas não foi atendida e o problema já existe há mais de 2 anos. Durante o programa Meio de Notícias, Silvana Aparecida, de Paula Batista Pinto e Antônio Barbosa, representantes da comissão, relataram o drama que as crianças enfrentam para estudar. Segundo Silvana, mais de 100 crianças utilizam o transporte escolar na localidade de Arroio Grande região, mas devido às condições precárias das estradas que interligam as localidades, a tarefa de estudar estava praticamente impossível. O motorista que realizava o transporte chegava a parar e pedir para que as crianças descessem e atravessassem a pé alguns trechos mais críticos onde existia o perigo que o ônibus tombasse. 25 de julho. Pais cumprem promessa e crianças do Arroio Grande não vão para a escola. No dia de São Cristóvão, o santo que ficou conhecido por transportar as pessoas nos ombros, cerca de 40 crianças deixaram de ir para a escola porque as estradas rurais de Irati não ofereciam condições de transporte. Pela manhã, muitas carteiras estavam vazias na Escola Municipal do Guamirim. A diretora Vitória Roça Saurucchi contou que cerca de 40 crianças do Arroio Grande estudavam na escola no período da manhã e naquele dia não compareceram para estudar. 25 de julho. Estrada de Gonçalves Júnior. Dos 3 milhões orçados para a obra, governo só manda 250 mil. Para quem esperava por uma bela estrada com asfalto que lembrasse um tapete ligando Irati a Gonçalves Júnior, teria que se contentar com uma operação para tapar os principais buracos do trecho. A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística publicou no Diário Oficial do Estado repasse de R$250 mil provenientes do convênio entre a Secretaria e o município para obras de recape asfáltico do trecho entre Irati e Gonçalves Júnior. O valor destinado às obras era muito inferior ao que foi estipulado pelo prefeito no mês de fevereiro, quando recebeu a visita de Pepe Richa para uma vistoria técnica. Na oportunidade, o prefeito previu que seriam necessários aproximadamente 3 milhões para o recape. 25 de julho. Lei do caminhoneiro encarece frete e estimula a greve nacional. Conforme anunciado, começou às 0 hora do dia 25 de julho uma paralisação dos caminhoneiros em todo o país. A iniciativa era liderada pelo movimento União Brasil Caminhoneiro, como protesto contra as propostas de regulamentação das atividades dos profissionais autônomos que constituem 60% da frota brasileira. 29 de julho. Aos pés da Santa, tradicionalistas encerram cavalgada. Fé, oração, união, companheirismo e lealdade. Montados no lombo de seus cavalos, aproximadamente 15 cavaleiros enfrentaram temperaturas baixas, chuvas e principalmente o cansaço para percorrer 160 quilômetros durante 8 dias. Depois de muita persistência, chegou ao fim no sábado, dia 28, a peregrinação dos tradicionalistas que passaram por 25 comunidades e mais a área central da cidade. Aos pés da maior imagem de Nossa Senhora das Graças do Mundo, os tropeiros iratienses encerram a cavalgada em homenagem aos 105 anos de emancipação política do município. 30 de julho. Procissão de São Cristóvão reúne mais de 3.500 veículos. No dia 29, na programação da 64ª edição da Festa de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas, aconteceu a tradicional procissão, que contou com a presença de muitos motoristas e motociclistas. A imagem percorreu várias ruas da cidade de Irati e também houve a bênção de veículos. A procissão de São Cristóvão reuniu mais de 3.500 veículos. O número foi maior do que o registrado em 2011, quando 3.400 veículos participaram da procissão. 31 de julho. Greve dos caminhoneiros é suspensa após acordo com o governo.
A greve dos caminhoneiros foi suspensa após negociação entre o governo federal e representantes da categoria. O presidente do Movimento União Brasil Caminhoneiro, Nélio Botelho, disse que a desmobilização da categoria será gradativa e deveria ser concluída até o dia 1º pela manhã. 10 de agosto, Najuá realiza o primeiro debate entre candidatos a prefeito de Irati. Durante aproximadamente 2 horas, os candidatos a prefeito de Irati puderam expor suas ideias e apresentar suas propostas durante o debate promovido pelas rádios Najuá e Alvorada de Rebouças. Os postulantes à sucessão do atual prefeito Sérgio Stoklos, os advogados Odilon Burgatti e Eda Weidzik e o empresário Jorge Derble relataram os principais itens de seus planos de governo ao eleitor iratiense. 15 de agosto. Funcionários da Najuá participam de torneio de tiro promovido pela 8ª Companhia da Polícia Militar. 3 funcionários da Najuá viveram uma experiência nova no dia 15 de agosto. João Geraldo Bitts, Vânia Andrade e Gislaine Neves deixaram seus afazeres de lado para participar de um torneio de tiro promovido pela 8ª Companhia da Polícia Militar de Irati em comemoração aos 158 anos da PM no Paraná. O trio teve a oportunidade de conhecer de perto como é o trabalho de um policial militar, profissão que exige superação em diversas condições, horários, ambientes e situações. 17 de agosto, em processo de falência, a Pavisan tem contrato rescindido e não iria mais executar as obras da 153. A novela envolvendo as obras de recuperação asfáltica da BR-153 estava prestes a completar 1 ano, ganhou um novo capítulo. Construtora Pavisan, que venceu a licitação para realizar as obras no trecho de 113 quilômetros, encontrava-se desde o mês de março em processo de recuperação judicial e falência. Em função disso, a assessoria de imprensa do DENIT confirmou à equipe da Najuá que o contrato seria rescindido. 27 de agosto, Najuá e Alvorada realizam debate com candidatos a prefeito de Rebouças. Os 12.101 eleitores aptos a votar em Rebouças tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os projetos e propostas que os postulantes ao cargo de chefe do Executivo rebouçense apresentaram. Os advogados Claudemir dos Santos Erdel, do PSDB, Gerson Sragia, do PSL, e o candidato à reeleição Luiz Everaldo Zac, do PT, participaram do debate promovido pelas rádios Najuá e Alvorada de Rebouças. 4 de setembro. A ausência de Derble domina conversas após o debate entre candidatos a prefeito de Irati. Ele não estava presente, mas foi o principal tema de discussões, comentários e análise durante o segundo debate entre os postulantes ao cargo de prefeito de Irati. O candidato Jorge Derble, do PSDB, não compareceu ao evento promovido pelas rádios Najuá MFM e Alvorada de Rebouças na noite do dia 3. Os representantes da coligação Juntos por Irati justificaram a ausência do tucano em função de compromissos políticos com o governo Beto Richa, também do PSDB. 7 de setembro. Irati. Desfile na Munhoz da Rocha celebra a independência do Brasil. A independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. Para marcar a data, diversas celebrações e atos cívicos foram realizados no dia 7 de setembro. Em Irati, um belo desfile na Munhoz da Rocha marcou a data. 10 de setembro, sessão relâmpago altera subsídios de vereadores, secretários municipais, prefeito e vice-prefeito. Aconteceu no dia 10 de setembro a sessão ordinária do Legislativo Municipal. A reunião durou apenas 15 minutos. Por volta das 19h15, os projetos que aumentam os subsídios dos próximos vereadores, secretários municipais, prefeito e vice-prefeito já haviam sido aprovados em primeira votação e por unanimidade. De acordo com o presidente da Casa, Laudelino Antônio Filipos, a sessão tinha sido curta para atender aos compromissos de campanha dos vereadores, que também eram candidatos, e tinham muitas reuniões marcadas para a noite do dia 10.
Os projetos do Legislativo aumentavam em cerca de 40% o subsídio de prefeito, vice-prefeito e vereadores em Irati. 13 de setembro. Vereadores recuam e equiparam o reajuste dos subsídios ao mesmo valor concedido aos servidores públicos. Quando a notícia do aumento dos subsídios foi divulgada pela imprensa, diversas mobilizações aconteceram, principalmente nas redes sociais. A maior revolta da população era o reajuste de 40% para os vereadores. Uma sessão extraordinária aconteceu na quinta-feira, dia 13, para a segunda votação dos projetos. A Câmara estava lotada. A plateia estava composta por servidores públicos e pessoas da comunidade que levaram cartazes criticando o aumento do subsídio. A pressão surtiu efeito. Emendas substitutivas foram apresentadas, equiparando o reajuste dos subsídios ao mesmo valor de 16,12% que recentemente foi concedido aos servidores públicos. 15 de setembro. Funcionários da Santa Casa realizam manifestação em função de salários atrasados. Governador quer enterrar a Santa Casa de Irati. Mais respeito com a saúde. Sem o repasse, não tem como cuidar da saúde de Irati e região. Repasse em dia já. Governador quer fechar o único hospital da região. As várias faixas na frente da Santa Casa de Irati mostravam o tom da indignação dos funcionários da instituição. Os manifestantes cobravam mais agilidade do governo do estado para repassar as verbas do SUS, valor transferido para os hospitais conveniados, o que teria ocasionado o atraso dos pagamentos de seus salários. Governador Beto Richa cumpre a agenda política em Irati. Beto Richa desembarcou em Irati no estádio Fioravantes Lavieiro Olímpico. A comitiva do governador também contou com as presenças do deputado federal Eduardo Ciarra, do PSD, e dos deputados estaduais Nelson Justus, do DEM, e Valdir Rossoni, do PSDB. Numa conversa rápida com a imprensa, o governador falou do prazer que sente em visitar Irati, terra natal de sua mãe. Richa falou sobre a ajuda que o governo do estado tem concedido à Santa Casa. Porém, ao ser questionado sobre os motivos que levam o governo a atrasar o repasse da verba do SUS à Santa Casa, Richa se esquivou do questionamento. Não respondo pergunta política, resumiu. Por que demora tanto para passar o político? 28 de setembro. Najuá realiza o terceiro debate com os candidatos à Prefeitura de Irati. Há poucos dias da eleição, a Najuá, em parceria com a Alvorada de Rebouças, realiza o terceiro debate entre os candidatos a prefeito de Irati. Era o último debate promovido pela Rádio Najuá com os postulantes ao cargo de chefe do Executivo.